Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje, no livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo 6, numa das passagens mais conhecidas nossas. Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 8. Amém? Esses dias Deus já tem falado aqui a respeito desse texto. Então, antes que a gente entre e comece a entrar em qualquer coisa no domingo, é necessário esse culto aqui, ó. É necessário isso aqui hoje, porque senão não tem entrada nenhuma em domingo nenhum. Você vai entender por quê. Amém? Isaías capítulo 6, verso 1. Em diante diz assim: no ano da morte do rei Uzias, diz o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Veja, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam ao seu redor, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Começando de trás para frente, antes que a gente seja enviado para qualquer coisa do Senhor, é necessário algumas coisas que nós vamos falar hoje aqui. Lembrando que as coisas que nós falamos aqui por Deus, pelo Espírito, elas não são de uma maneira completa. O que significa isso? Se você realmente entende o que está acontecendo e vai levar a sério isso aqui são simplesmente apontamentos. O que é um apontamento? É como chegar em algum lugar e falar assim: como é que eu faço para chegar em Taubaté? E alguém diz assim para você: pega essa rua e vai. Um apontamento é isso. Eu digo: vai reto por essa estrada. Mas quando eu aponto o caminho, começa o seu caminhar. Amém, irmão? As pessoas estão confundindo o apontamento do caminho com a chegada no lugar. Aqui já começa por aqui. Eu fui no culto, eu ouvi a palavra, grande coisa. Você vai ter que andar nela agora, para chegar naquele lugar espiritual. Não adianta só ouvir. Amém? Então o que está acontecendo aqui? O final diz, que Deus estava querendo alguém para cumprir uma missão, para cumprir uma tarefa, que era falar com o seu povo. Deus poderia ter dito assim, isso aqui, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E alguém: eu sou eu. E aí Deus: muito bem, meu filho, vai lá que eu sou contigo. Não acontece isso. Tem todo um processo anterior. Precisa haver o entendimento e o alinhamento com esse culto aqui, para a gente começar a andar nos domingos e nos outros que vêm. Amém, irmãos? Senão não adianta. Você vai ver por quê. Por quê, irmãos? O primeiro campo de guerra espiritual, antes que eu queira fazer guerra com qualquer um, eu tenho que me investir de uma coisa que você já ouviu falar muitas vezes, mas talvez você não entendeu muito bem, chamada autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é mandar nos outros. Faz isso que eu estou mandando. Tem gente que pensa que tem autoridade espiritual porque ele é, por exemplo, ele é um patrão de alguém. Isso não é autoridade espiritual. O cara está com medo de ser mandado embora. É totalmente diferente. Autoridade espiritual, o nome já diz, é autoridade no campo, no mundo, na área espiritual. Amém? Onde poucos acessam, infelizmente. Falando de crente, hein?
onde poucos vão. Todo mundo quer o quê? Bater boca, bater pé, né? Nós vamos falar do campo de batalha familiar a partir do domingo aí, certo? Aí o homem escuta a frase, escuta a frase, o homem é o cabeça da mulher, o homem é o sacerdote da mulher. Aí o que ele entende? O que ele entende? Que ele é um tipo de escravizador, um cara mandante, um cara que chega lá e manda a esposa calar a boca, todo mundo cala a boca, porque ele é o sacerdote, ele que manda, senão eu vou meter a mão na cara de todo mundo. Isso aí não é autoridade nenhuma. Inclusive, segundo o que nós ouvimos no domingo passado, você está ajudando Satanás a arrebentar mais ainda com a sua casa. Porque vence o mal com o... Você lembra das armas espirituais, né? Então nós precisamos conhecer as armas espirituais e crer. E tomar posse delas. E exercer, uma das armas espirituais que eu falei lá, é a continuidade hoje. É exercer a autoridade espiritual. Mas antes de eu exercer a autoridade espiritual, por exemplo, sobre demônios, sobre espíritos familiares, quebra de maldição e outras coisas, libertação de prisões, eu preciso exercer a autoridade espiritual no primeiro campo. Qual que é o primeiro campo? Eu mesmo. Então hoje eu quero falar sobre a autoridade espiritual no campo pessoal, irmão. Porque não tem como você exercer nada por aí se você não exerceu em si mesmo. Concorda comigo? Porque se você não exerce em si mesmo, você está preso. Aí vale aquilo que o apóstolo Pedro disse, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Você está preso, cara. Você quer soltar quem? Você quer lidar com pessoas que estão com traumas, você está traumatizado. Você quer lidar com pessoas que não perdoam, você não perdoa. Você quer lidar com pessoas que estão com dificuldade A, B, C, D, você tem dificuldades A, B, C, D. Como é que vai ser? É aquilo que Jesus falou, um cego que guia outro cego, os dois caem no barranco. Não adianta. Não há autoridade espiritual na sua vida para tirar alguém de uma prisão de tristeza. Por quê? Porque você não venceu. Irmãos, primeira, você só recebe a autoridade espiritual de Deus onde você venceu. Se você não venceu, não adianta. Você vai falar o versículo, preste atenção, irmão, por favor. Você fala o versículo, você fala as passagens, você canta louvor, você põe a música no rádio, você passa lenço na cara dos outros, você faz o que você quiser, joga sal grosso, galho de arruda, crucifixo, o que você quiser. Não acontece nada. Por quê? Porque é no campo espiritual onde você não venceu. Você não venceu. Simples assim. E se você não venceu, diz a Bíblia, você é escravo do vencedor. Você está preso ali. Não adianta. Porque nós vamos ver a partir do domingo, tem uma hora, irmãos, que não adianta dar mais conselho para os outros. Não adianta mais, então, irmão, eu vou falar para você o que Deus diz. A irmã já ouviu, ela nasceu na igreja, faz 30 anos que ela ouve a palavra. Vocês estão entendendo? Mas ela não consegue se liberar no espiritual. Ela já entendeu, irmão, já entendi que eu tenho que fazer isso. Eu já entendi que eu tenho que ser, já entendi que eu tenho que fazer, já entendi para onde eu tenho que ir. Porém, eu não consigo. Por quê? Porque tem um gancho, tem uma trava no reino do Espírito. E como você não sabe acessar esse lugar, danou-se, lascou-se. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Deus queria um homem para uma missão. Deus nos quer todos para essa missão. Nossas famílias curadas, nossas famílias saradas e principalmente libertas, para quê? Não é só para a gente ficar bonzão, não. É para ajudar bilhões de famílias que estão aí presas, destruídas, arrebentadas, esculhambadas com tudo. Quantos estão entendendo? Então vai além de você ficar bem. Muito além. Com certeza, o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza. Você conhece uma família que está passando por dificuldade tremenda. Todo mundo conhece. Alguém. Então, se a gente quiser começar realmente a fazer alguma coisa para essas pessoas, a gente vai ter que andar por essa estrada aqui. E o primeiro campo sou eu mesmo. Você já ouviu, né? Em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito Santo é, preste atenção,
O fruto de quem que é o fruto, irmão? O fruto do Espírito. Não é o seu fruto na sua vida. É o fruto da vida do Espírito na sua vida. Então, se o Espírito de Deus habita em você, Ele dá fruto em você. E quando Ele quer frutificar, irmão, não há quem segure, porque Ele é Deus. Ele não tem limitações e nem problemas. Quantos podem entender isso em nome de Jesus? Então, se Deus está em mim, se o Espírito habita em mim, Ele vai gerar frutos, ou seja, sinais da presença dEle em nós, amém? Diz lá assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, Deus jamais vai se insurgir contra você se você estiver manifestando essas coisas na sua vida, amém? Nunca. Não tem lei contra o amor. Para que vai ter uma lei contra o amor? Não vai. Amém, queridos? Domínio próprio. Como diz um filósofo aí da igreja aí, né? Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. E é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, domínio próprio, irmão, não é aguentar. Aí que você estava nervoso, dá uma topada ali, você estava andando, dá uma topada, aí vinha uns palavrão assim, você congelou. Ai, meu Deus. Não. Domínio próprio vai muito além do que algumas pessoas pensam, que é uma capacidade de dominar a sua raiva incontida. Muito mais além do que isso. Domínio próprio, como a própria palavra diz, é dominar a si mesmo. É uma arma que o Espírito Santo te dá, uma condição que o Espírito Santo dá para você para dominar a si mesmo. E não é só a raiva, que eu sou uma pessoa raivosa, que eu era uma pessoa irada, que eu era uma pessoa não sei o quê, e agora com o Espírito Santo, agora eu estou calmo. Não, vai além disso, vai muito além. Dominar a sua vontade, dominar os seus impulsos, dominar os seus desejos, dominar a sua mente. Tem gente que a mente dele parece uma rodoviária, irmão. Toda hora para táxi, ônibus, entra gente, sai gente, entra pensamento, sai pensamento. Está entendendo? Você tem que travar a mente, você tem que aprender a dominar a sua mente. Entrou um pensamento esquisito, já vai lá com um exército inteiro e mete chumbo nesse pensamento. Não deixa ele florear na sua cabeça, não. Não deixa ele ganhar força. Entrou, fogo nele. E não vai com 22zinho, não. Vai com bazuca, meu irmão. Vai com míssil. Porque senão, se você não aprende a dominar os seus pensamentos, e como é que eu consigo isso? Capacete da salvação e mente de Cristo. A mente de Cristo, presta atenção, e o capacete da salvação não significa que nunca na sua vida não vai passar um pensamento bem lá no fundo. Vai. Mas a diferença é que você está totalmente armado. Cadê? Esse negócio aqui, ó. Todos estão vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Sensor de alarme. Sai todo mundo daqui, a gente aciona o alarme do prédio, certo? Qualquer coisa que passar aqui, nesse espaço, aquela luzinha brilha. Por quê? Ela pisca. Por quê? Porque ela captou a presença de alguém. Você tem que ter Quando você tem discernimento do Espírito, quando você tem domínio próprio, é como se você tivesse um negócio desse aí dentro da sua cabeça. Entrou um pensamento estranho, o negócio apita, você já vai lá em cima dele. E quando eu falo de pensamento estranho, irmão, não pense que eu estou falando de coisas sexuais, coisas de bruxaria, Satanás, cruz de cabeça para baixo. Não, cara. Raiva, ódio, inveja. Qualquer tipo de pensamento que não glorifique a Deus. É aquilo que está lá em Filipenses 4:8. Abra para você ver. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, seja isso tudo que é de boa fama, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo
vive. Nosso pensamento, a nossa mente não pode estar aberta. A sua mente tem que estar blindada, irmão, tem que estar fechada. É isso que o apóstolo Paulo também diz. Nós lemos na semana passada aqui no domingo, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, mas as armas do nosso exército não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição da fortaleza, anulando nós os sofismas e toda a altivez, o orgulho, que se levante contra o conhecimento de Deus. Como? Levando. Quem que vai levar, irmão? Jesus, o anjo? Não. Você, levando todo o seu pensamento cativo. O que é cativo? Preso. Preso ao quê? A obediência de Cristo. Então isso aqui isso aqui, ó, já começou. Se você não exercita a sua mente para trazer ela na obediência a todo momento, a sua mente, cara, vai ser por onde Satanás vai acessar você toda vez que ele quiser. Ele vai botar pensamento na sua cabeça. Ele vai botar sentimento em você, coração. Coisas que não existem. Satanás é um mestre de ilusão. Irmão, já perdi a conta, milhões de vezes que eu tive que falar, irmão, não, agora não vou fazer mais não, estou avisando de púlpito já, hein? Vou sentar a marreta agora. Não foi que Jeremias falou? Não é a minha palavra, a marreta que esmiuça a penha? Vou meter marretado. Inclusive, eu podia até trazer, né, irmãos? Uns objetos proféticos para pôr aqui. Botar a marreta aqui, ó. Quem puder trazer, eu não estou brincando, não. Quem puder trazer, doar. Não tem marreta velha, é nova. Quero botar aqui, ó. A marreta, aqui. Um prumo lá. Tá na... Um prumo? Sabe o que é um prumo, né? Um prumo, um cordel. Vou botando aí. Né? Um cabreço para alguns irmãos. Bota aí um cabreço, freio de cavalo. Está no Salmo também. Não seja como a mula e o cavalo, que com freio é dominado. Está escrito. Se você não aprende a dominar a sua mente, todo momento levar ela a Cristo, todo momento levar ela a Cristo, todo momento arrastar ela, você não vai ter autoridade espiritual para nada. Por quê? Tudo que você vê é ilusão, não é verdade. Você não consegue ver a verdade, você consegue. O diabo vai jogar ilusões. Ah, o irmão entra aqui, eu estou triste porque o Elias não falou comigo. Então significa que ele não me ama. Não significa nada, mas na minha cabeça significa. Ou seja, meu irmão, qualquer pensamento, qualquer semente maligna entra na sua cabeça e passa a ser verdade. Você começa a acreditar na mentira. Quem foi que te falou isso aí? Eu acho. Irmão, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Esse negócio de acho aí, ó, vem de quem, irmão? Que a Bíblia diz? Vem do maligno. Quem que é o maligno? Aí, ó, pronto. Já está infiltrado na mente. Se você não leva a sua mente cativa a Cristo, se você não trabalha o capacete da salvação, se você não trabalha a mente de Cristo, se você não está lutando a sua mente diariamente, cara, a hora que você precisar, a sua mente vai enganar você. Ou como diz o outro filósofo, a sua mente mente. A sua mente mente. E é verdade. O coração é enganoso. Então nós temos, olha irmãos, como que nós estamos numa roça violenta. O coração é enganoso e a mente é mentirosa. Você vai parar na onde? Fala para mim. Se você não recebeu um novo coração do Senhor e a mente de Cristo do Senhor, tudo que você trafega é mentira. Não é verdade? E aí, como eu estou vencido nessa roça danada aí eu quero lutar contra Satanás e seus demônios. Você nem vai enxergar ele entrando dentro da sua casa. Como a grande maioria. Podia falar aqui, irmãos. Vai chegar esse culto. Podíamos falar aqui de pontos de contato que o maligno tem na nossa vida. Pontos de contato que o maligno tem nessa vida. Isso não tem não. Não? Você tem um aparelho desse aqui, não tem? Celular? Quantos aqui são casados e tem um celular, por exemplo? Aí aqui, abrindo, tem um telefone de 5 namoradas suas do passado. Pergunta, o que isso está fazendo no celular do homem casado? Sabe como é que chama isso aqui? Ponto de contato maligno.
Porque uma hora ou outra, alguém vai mandar um oi para você. Quer dizer, oi é coisa do passado, agora tu manda foto pelado. E aí sua esposa, deixa eu ligar aqui para minha mãe. Já aparece a marmota pelada aqui. Aí pronto, irmão. Aí pode chamar o Sérgio, faz 3 horas da manhã que nós vamos lá um extintor de incêndio para apagar a treta. Ou não é, irmão? Ou não? 16 anos nadando na mesma praia. Eu acho que dá para ir alguma coisa. Sua mente. A sua mente, ela não pode ter buracos. Ela não pode ter espaços, brechas. Porque se tiver brechas, se tiver lugar que não está sendo trabalhado, irmão, é o esconderijo onde vai entrar o sofisma, onde vai entrar o pensamento, onde vai se formar o orgulho e onde vai derrubar você. Como que pode um homem, uma mulher cheia de orgulho se dar ao trabalho do Senhor? Como? Se Deus resiste ao soberbo. Como, irmãos? Um homem, uma mulher, uma moça, uma jovem, alguém, uma pessoa orgulhosa, montada no orgulho, vai conseguir ir nesses lugares espirituais que precisam ir, se ele é uma pessoa que está enfiada em orgulho. Se Deus resiste aos orgulhosos. E existem vários níveis de orgulho, irmão. Não é só assim, eu não sou orgulhoso, não. O cara me chamou, eu fui, acho que eu sou humilde, eu sou orgulhoso. Não é isso não, cara, é muito mais. Que diz lá em Tiago 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo. Veja, irmão, e ele vai fugir. Alguém um dia já fugiu de você? Alguém? Fugir não é ir embora, certo? Fugir é encontrar alguém mais forte que ele e ter que sair correndo, pulando um muro, deixando tênis para trás. Vamos dizer assim. É o cara dar no pinote. Veja. Mas como? Na gritaria? Não. Porque você viu o que ele está fazendo? Menos ainda. Não. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é se sujeitar a Deus, irmãos? O que foi que Deus disse sobre esse assunto? Deus disse tal, estou debaixo. Mas não sei, não, eu estou debaixo. Porque eu não estou debaixo de homem, não estou debaixo de cabeça de homem, não estou debaixo do pastor, não estou debaixo de ninguém. Eu estou debaixo da palavra de Deus que ele prega. Irmão, deixa eu deixar claro uma coisa sobre... Opa, não vai cair não, meu irmão. Por aí. Já foi mas isso aqui não. Aleluia. A autoridade espiritual na igreja não é alguém empossado do seu cargo dando ordens esdrúxulas, e inclusive até maldosas, inclusive até malignas, inclusive até antibíblicas, para os outros, não. É ouvir e entender a palavra de Deus na boca dele, é verdade. Então é isso aí, eu estou obedecendo ele porque a palavra de Deus está dentro dele. Fica obedecendo endemoniado, fica para você ver. Vai dar onde Ananias e Safira, estou obedecendo meu marido, morreu os dois. Certo? Então, toda autoridade debaixo da terra é limitada. A única autoridade suprema e sem limites é a de Deus. Ou seja, enquanto eu estiver por Deus, ouça e obedeça. Se eu sair fora de Deus, sai fora de mim. Ponto. Simples assim. Porque senão você vai entrar na roda também. Cumplicidade. Amém, irmãos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ó o ponto de autoridade aqui, ó. Como é que eu terei autoridade para vencer nos campos de batalha, inclusive do espiritual, dentro da família? Eu não estou sujeito às leis de Deus. Deus falou uma coisa, eu não faço. Deus falou uma coisa, eu viro a cara, eu viro o rosto, eu viro as costas, sai fora. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui também eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui. Mas isso aqui, você não vai abandonar? Não, não vou abandonar, não. Não tem nada para você. Entendeu, irmão? Você vai ficar aqui sentadinho, dando glória a Deus, chorando, os cultos aí, tudo bem. Mas autoridade você não tem. Por quê? Irmãos, é simples. Vamos pensar aqui rapidamente. É uma coisa bem fácil que todo mundo sabe, todo mundo toda hora fala. Exemplo. Pergunta, alguém em pecado sexual descarado vai ter autoridade para expulsar demônios que trabalham nessa área? Pense. Como que você vai expulsar o seu senhor?
Aí você pega isso aqui, você aumenta em qualquer área que você quiser. Como que eu vou vencer os espíritos que me atacam ou atacam outras pessoas nos âmbitos familiares? Como? Eu não posso expulsar esse cara, eu trabalho para ele. E aqui tem uma outra coisa, que eu estava falando com uma pessoa essa semana, na administração, escute bem. É como alguém que trabalha, vamos supor, na Coca-Cola. Coca-Cola, tinha Coca-Cola aqui em Pino. Alguém que já trabalhou na Coca-Cola? Alguém que está aqui? Não. Tinha uma fábrica da Coca-Cola, era uma benção. Eu ia lá, ganhava com as garrafinhas de Coca. A turma falava que não, aí já desobediência. Não era para beber, chegava em casa, bebia. Era horrível. Era uma briga na minha época para conseguir com as garrafinhas. Era uma briga. Enfim, tinha a fábrica da Coca. E lá tinha um monte de funcionários. Milhões de funcionários a Coca tem, o McDonald's. Multinacional. Pensa numa multinacional. Uma fábrica multinacional. Tem no mundo inteiro. Certo? Certo. Aí você trabalha lá na Coca-Cola Company. Você trabalha lá vendedor regional. Então você fica tirando pedido para Coca. O cara vai lá com o caminhão e entrega. Certo? Também? Fácil. Pergunta, você conhece o dono da Coca-Cola Company? Você almoça com ele uma vez por semana? Lá em Nova York, não sei onde que esse cara deve morar. Você conhece o presidente internacional da Coca-Cola Company? Do McDonald's, sei lá onde que for? Não conhece, né? Mas você bate o ponto ali no shopping, põe o uniforme do McDonald's, coloca aquela carteirinha do McDonald's e trabalha lá um período pro McDonald's, não é assim? Vai ser essa semana passada o dono veio aí na sua casa, e aí, manão, beleza, vamos fazer um churrasco? Não, né? Certo? Você não conhece o dono, mas você trabalha para ele. Você talvez nunca vai se sentar na mesa do dono, presidente mundial da Coca-Cola, do McDonald's, nunca. Mas você está na folha de pagamento, você vende os produtos, você não sabe nem talvez o nome dele. Se ele morreu ou se ele está vivo. Mas você está na folha de pagamento dele, entendeu, irmão? Tem pessoas, escuta isso aqui, tem pessoas que nunca vão ter contato com demônio nenhum. Tem pessoas que nunca vão ver nada sobrenatural, nada. Mas isto não significa que você não está trabalhando para o dono. Entendeu, irmão? Não é só porque você não vê, não tem contato e não conhece, que você está fora da lista, você está fora da folha de pagamento. Simples assim. Você já almoçou na casa do dono da McDonald's? Nunca. Mas você está com um uniforme cinza com M aqui, ó. Como é que é o nome daquele lanche ali? Aquele é o X vai embora feliz, como dizia o irmão aí. Estão entendendo, irmãos? Isso aqui é muito importante, cara. Se você está usando as armas do inimigo, ele tem autoridade sobre você. Foi isso que aconteceu. Lá em Atos 19, que a gente sempre fala aqui. 7 filhos de um crente, de um judeu, sacerdote. Cara, filho de sacerdote não era qualquer tipo de gente. Filho de sacerdote era gente criada no templo. Porque filho de sacerdote, sacerdote é. É a linhagem. Os filhos de Arão. Então não era 7 caras da rua aí que vieram do baile forró e viram um cara. Não, cara, era 7 crentes. Foram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Ele falou assim, eu sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é você. Você não tem representatividade nenhuma no reino do Espírito. Vai apanhar. Não vou sair daqui e vou bater em você. Então, como nós estávamos falando, não adianta falar o sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus, cruz credo, Ave Maria, sei lá o que você quer falar, irmão. Não vai adiantar nada. Não adianta. Aí, pastor, posso levar um óleo aqui da igreja? Irmão, compra um Singer. Não adianta, irmãos. Não é o óleo, é quem unge. Fica esperto. Eu vou levar um olhinho. Se não há fé. É só, irmão, passagem clássica para você entender rápido. Tiago 5. Está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam unção com ele, e façam unção sobre ele com óleo.
E a oração da fé salvará o doente e o levantará. Se tiver cometido pecado, serão perdoados. Entendeu? Não é óleo, é a oração da fé. Você pode pegar água e jogar no diabo, ele fica. Fala, isso aqui é óleo agora, e joga nele e fica doido. Agora você pode pegar um galão daquele negócio. Como é que é aquela bomba que você usa lá do. Como é que é o nome daquele? Pulverizador, é aquela bomba. Que o cara vai, você pode botar um galão nas suas costas, o cara tem que levantar coisa. Você fica pinchando óleo na sua casa. O cara entra, cai. Ele cai tanto óleo que tem no chão. Uma vez, irmão, eu conto alguns causos, né, antigos aí. Uma vez eu fui na casa de um cara, uma irmã falou, pastor, por favor. Não era nada. Naquela época eu estava orando na vigília. Ai, meu marido ficou ruim lá em casa, não sei o que. Vamos para lá, vamos. Ah, mas os irmãos já estão lá. Falei, tá bom então. Ah, mas eu queria que você fosse também, porque não parece que não está dando certo. Veja. Então tá bom, fomos. Cheguei lá, irmãos. Meu Deus. Rapaz, o cara pegou aquele óleo, aquele azeite Maria, sabe aquele um? Nem para pegar um azeite, verdade, o cara não pega. Pegou aquele composto ainda, Luciano, que ele fazia comida. E fez a consagração lá, irmãos, ele elameou a sala da mulher de óleo. E ungiu a porta, e ungiu o cano, não sei o quê, e fez cruz no chão. E o cara deitava, parecia que estava fritando um bife. É sério, irmão. Muito sério. E, rapaz, o cara passava para estar fazendo o irmão a milanesa. Só faltava enrolar no tapete e mandava. E isso aqui. E eu cheguei lá, irmão, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O cara estava no canto do sofá assim, que nem um bicho, fazendo assim um barulho, parece fio desencapado. Um canto com o olho desse tamanho. Aí vem o outro irmão, escutem. Olha a falta de discernimento, falta de autoridade. Quem tem falta de autoridade? Quem não tem autoridade, irmão, tem que inventar moda. Tem que inventar. E aí, quanto mais inventa, pior fica. Aí tinha um outro irmão lá também, que chegou assim, não, que eu vou fazer isso aqui. Vamos criar um ambiente de adoração aqui. Falei, lá vem. Ambiente de adoração pro demônio? Aí começou a tocar viola. E o diálogo. E o cara, grande é o Senhor, grande é o Senhor, ficar dando volta. Eu falei, estou esperando a minha vez. Não, tocou 4 músicas e o diabo não gostou de nenhuma, eu acho. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Falei, irmãos, eu queria pedir para vocês sair para lá. Vai para lá fora. Irmãos, é que os irmãos não estão aqui hoje aqui para confirmar isso para você. Mas um outro, antes, eu cabo isso aqui já. Um outro caso. Pegou lá, o cara estava quebrando a casa inteira, já tinha quebrado o armário. Armário não, como chama aquele do quarto? Guarda-roupa. O cara arrebentou as portas do guarda-roupa tudo no soco, velho. Falei, esse é do bom. Né? O cara tinha quebrado tudo. Chegamos lá, o cara dá piroleto, cambau 4. Eu olhei aquilo, irmão. Aí tinha os irmãos lá, escute. Você lembra dessa história, não lembra? E aí, irmão, tinha uma roda. É assim que nem ia jogar capoeira lá, Ricardo. Uma roda, o endemoniado no meio, pulando para lá e pulando para cá. E uma roda de irmão fazendo assim com a mão, o sangue de Jesus. O outro tocando violão lá no canto. E um cara, acreditem, tinha um cara dançando na sala, dançando para o Senhor. E o diabo deve ter ficado desesperado. Falei, eu vou embora, mas é de vergonha. Eu vou embora porque tá ficando. É sério, irmão, é sério. Eu tive que fazer o quê? Tive que dar uma briguinha com os irmãos primeiro, tive que brigar com os irmãos. Para com isso aí, cara, sai daqui, vai embora todo mundo. Não, porque não sei o que, não, vai embora todo mundo. A irmã me chamou, então eu que mando, vai embora todo mundo. Mas antes de acontecer isso, escute, a roda, hein? O cara estava lá no meio. Chegou um cara que estava vindo do culto, junto comigo, mas ele veio com o carro dele. Parou, entrou com a Bíblia na mão, uma Bíblia pequenininha. Um irmão de idade já, não é moleque não é nego bagunceiro não. Irmão de idade já, um cara, né? Um homem já vivido. Entrou com a irmão, a hora que ele entrou na sala, o diabo olhou para a cara dele, levantou. Gente, ele deu, coisa espiritual, ele deu um pulo meio da roda, mas ele deu um soco
no peito do irmão, jogou ele na parede, que não um boneco. Aí ficava com a Bíblia assim, ó. Cadê a Bíblia pequena? Assim, desse jeito assim, ó. Desse jeito, assim, ó. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. O diabo falou assim para eles. O diabo falou para ele assim, ó. Me perdoa o que eu vou dizer, mas para não ficar escandalizado, mas foi exatamente isso que eu preciso dizer para você. Porque a gente dá risada e brinca, mas o negócio é sério. O diabo falou assim para ele assim, ó. Veio fazer aqui o que, o comedor de menininha? Você acha que eu não sei o que você vê e o que você faz? Se você ficar aqui dentro comigo, eu arrebento você. O homem era branco, ficou papel manteiga. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, eu acho bom o senhor ir embora. Não sei, acho que um discernimento me diz que é bom o senhor ir embora. É sério, irmão. Arranquei todos aqueles dançarinos, aquela turma de lá. Falei, agora é nós, irmão. Agora é nós. Aí foi fácil? Não. Era 9 da manhã, eu saí de lá 3:30. Tinham legiões e legiões dentro do cara. A ponto, escute, se você não é parceiro do Espírito Santo, você dança. Porque tem uma hora que a sua mente ela já não funciona mais. Não funciona, diga assim, você não sabe mais o que faz. Porque ele se esconde. O diabo se esconde dentro da mente, dentro do corpo da pessoa, não aparece, ele não aparece mais. A pessoa sai falando, tudo bem, eu estou bem agora. Estou bem. Você falou assim para mim, você quer que eu faça um café? Você quer que eu faça um café? Vou fazer café. O diabo foi lá, fez o café. Ainda bem que eu consagrei o Senhor. Consagrei, tomei. Não, café não vai tomar posse aí não, seu desgraçado. Faz aí, diabo, café para mim, fez, tomei. É sério, irmão, é sério. Eu estou falando diante de Deus, não estou brincando não. E depois, assim, ele sumiu. E o Espírito Santo, ele está aí. Ele está aí dentro, continua, ele está aí dentro. E aí fomos orar, irmãos. Ele apagou, desmaiou, a pessoa desmaiou. Assim, o cara não voltava mais. Dava tapa mesmo, irmão, que é homem. Dava tapa, chacoalhava, água na cara. O diabo apagou a mente dele. Nessa hora, sabe o que o Espírito, glorifica a Deus? O Espírito Santo falou assim, ó. Ele é casado. Ore na esposa dele. Porque os dois são a sua carne. Eu cheguei lá na cozinha, irmã, tudo bem? E a menina é crente. Sim, eu estou chorando. Eu preciso orar com você para acertar ele lá. Comecei a orar as mesmas orações que Deus dava nela. Não aconteceu nada com ela, mas cada vez que eu orava para acertar, como se estivesse aqui, acertava um tiro nele lá. A ponto, irmãos, do cara levantar na cama, em pé, e correr igual um touro. E ele deu uma cabeçada no guarda-roupa, a cabeça dele entrou para dentro do guarda-roupa, quebrou o coisa. Rapaz, agora é treta. Sai da frente, agora nós vamos dar bordado. Um dia, é brincadeira, irmão. A ponto dos últimos demônios daquela legião que estava dentro, ele falou assim, atacar um irmão que ele não está aqui hoje, que é o Décio, que ele estava aqui, você pode perguntar para ele. O diabo atacou ele, queria tocar ele aqui nas partes íntimas dele. E falou assim, escute, eu sou um demônio de homossexualismo. Eu ia manifestar nele daqui a 4 meses. Eu estava preparando para jogar ele no homossexualismo. Eu estava programado para pegar ele daqui a 4 meses. Vê se pode um negócio desse. Aí é só quem crê no sobrenatural e conhece que crê no que eu estou falando. O negócio é feio, irmão. Só que numa dessa, eu estou ali de bacana gospel, toma um murro o pessoal e os cantores e os dançarinos, apanha todo mundo. Porque o cara era meio forte. Eu já vi senhoras assim, senhoras assim, como tem aqui, assim, senhoras assim, de físico fraco, assim, fisicamente fraca, senhorinha mesmo, assim, mais de 60 anos, magrinha, baixinha, pegar camarada assim maior que o Sérgio, vem do estrela lá, para, ele. E eu já vi cara maior que ele tentar segurar, ao contrário, não consegue. Irmão, repito, não é porque você não vai ter contato com essas coisas que você não está sob influência direta ou indireta, ou alguém que você ama não está também. O Isaías,
já era profeta, ele já era profeta, é o capítulo 6 do livro. No ano da morte do rei Uzias, ele tem uma visão. Por que ele tem uma visão? Porque ele era profeta, ele já era. Só que tem uma coisa, ele viu quem? Ele viu, preste atenção no texto, ele viu o que os serafins não podiam ver, escute. Porque os serafins tampavam o olho, com 2 asas ele tampava o olho, com 2 voava e com 2 cobria os pés. Os serafins, olha lá para você, os serafins cantavam uns para os outros, eles não podiam cantar para Deus, escute. Aí chega desculpa a expressão, o Zé Mané do Isaías fala assim, ó, eu estou vendo o trono e eu estou vendo o Senhor no trono. E os serafins não podiam ver. Está entendendo quem que você é? Está entendendo quem você pode ser e onde você pode entrar se você crê e se você alinhar a sua vida com Deus? Alinhar a vida com Deus, irmão, não é vir na igreja, não é fazer papel de bonito. É lá na sua casa, você busca. Lá na sua casa, você lê. Não é porque lê, porque vai, porque eu leio, cara, porque eu entendo isso, meu Deus, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é qualquer coisa. Eu leio, eu busco, mas está difícil, mas agora que eu vou, agora está difícil. Mas não, está difícil, o que é fácil? Algumas pessoas pensam que eu leio a Bíblia e saio andando, achei entendido, não, irmão, tem que quebrar pedra. Tem que quebrar pedra. Ele deve ser o cara, tudo é fácil para ele. Não, não é nada fácil para mim, como não é para você. Só que tem uma coisa que eu faço, quanto mais difícil é, mais injuriado com aquele negócio eu fico. Eu escutei uma frase essa semana, até repliquei, e isso é verdade, guarde isso. Se o seu inimigo for fraco, você vai ser fraco. Inimigos fortes geram força em nós. Tem pessoas aqui que mexem com negócio, por exemplo, Se toda a concorrência do negócio de vocês for um lixo, você coloca um lixo e uma grama, já está na frente de todo mundo, mas é lixo. Agora, quando toda a concorrência do negócio é todo mundo top, você tem que ser top também. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que melhorar. Então, o inimigo é terrível, mas você jamais é terrível que ele. E isso, em primeira instância, submetendo-se a Deus. O que Deus falou sobre esse assunto? É tal coisa, eu não estou afim, eu não estou querendo, eu não acho assim, mas foi o que Deus disse, eu vou fazer. Cristãos não se movem por alegria, cristãos não se movem por eu estou gostando, cristãos obedecem. Tem vezes, irmão, que a gente não está afim, não é verdade? Seja verdadeiro. Cara, mas o que foi que Jesus Cristo disse? Ele falou isso, então é isso que não vou fazer. Não tô querendo fazer, mas vou. O que Jesus falou? Ore, vigie, vigiar e orar. O que muitas pessoas estão pensando? Que vigiar e orar é algum momento que está ruim na sua vida, está complicado, então tem que orar e jejuar. Não, irmão, orar e jejuar é uma prática constante. Não somente uma prática constante, mas uma prática constante e progressiva. Ela tem que crescer. Como que uma pessoa vai ser um sacerdote, um libertador, a figura de Deus dentro dos seus âmbitos familiares ou de qualquer outro, se ele não ora e nem jejua, e nem vigia? O que é vigiar, irmão? Não é ficar vigiando a vida dos outros. Olha lá, ó. Ih, rapaz, vou contar para o pastor. Sai daqui, ô Satanás, vai para outro inferno. Vigiar é estar apercebido daquilo que está à sua volta. Estava conversando com um irmão esses dias, que me falava daquela passagem de João, 1 João, que diz que o espírito do anticristo já está na terra. A pessoa do anticristo não se manifestou, a pessoa. Mas o espírito dele já está na terra, já está ensinando, já está tudo. 1 Timóteo capítulo 4, 1, que nós sempre citamos aqui. Que o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecerem ensinos de espírito e doutrina de demônio. Aí você fala, eu obedecer demônio? Nunca é isso. Está amarrado, meu Jesus. Eu não vou no céu, já fui liberto de sair. Eu não vou com macumbeira, eu não vou com feiticeiro. E os programas de televisão que você assiste?
de ateus e satânicos. E quanto mais engraçada a pessoa é, mais a gente fica preso ali. Porque a gente gosta da risada, da desgraça dos outros. A gente dá risada de palavrão, palavra torpe. O cara está amaldiçoando o outro, mandando o outro lá, não sei aonde, você sabe muito bem, e você rindo. Você acha quem é que está ensinando você? Se a fé vem pelo ouvir, o que é que vem por isso? Pensa. Pensa, irmão. O que é que vem? Eu gosto de assistir filme de terror. A Volta de Satanás. Volume 3. É o lançamento. E isso é o lançamento seu no inferno, ô bobo. Eu gosto de filme de Satanás. É? Então vem para o Ministério de Libertação que você já vai ver o filme ao vivo e a cores. É aqui, ó. Eu falo, diabo, segura um pouco aí. Seu fã tá aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Pega aí. Tinha uma novela muito antiga, da época que não era cristão, chamada Renascer. Quantos anos essa novela? Que tinha lá o cara que tinha um cramulhão na garrafa, o diabinho na garrafa. Isso é coisa de gente, até do Ricardo lá. Né? Não, irmãos, às vezes, sinceramente, dá vontade de ter um bichinho desse na garrafa, só para soltar em cima de uns crentes. Pera aí, irmão. Estampa, pega aí, o Rex. Aí dá 3 mordidas na canela do crente, ele já converte, chora, se arrepende e para. Depois você põe na garrafinha de novo. Irmãos, submissão a Deus é obediência. Se você anda em obediência. Olha como isso é sério, preste atenção. A Bíblia fala de um personagem, não vou ter tempo de falar sobre ele aqui, mas a Bíblia fala de um personagem que é assim tremendo. Ele se chama Miguel. Micael, originalmente falando, né? Ele é o arcanjo de Deus. Ele é o príncipe de Israel, ele é o defensor da nação de Israel. É o cara que lá em Daniel 10 entrou na briga lá com Gabriel para ele poder descer. É um arcanjo. Sabe o que diz em Judas? Um antes de Apocalipse? Essa passagem é incrível. Escute. O que nós não levamos a sério e tomamos tiro nas costas, os anjos dão exemplo para nós. Escuta. Arcanjo Miguel, hein? Aquele que diz em Apocalipse que o arcanjo Miguel e os seus anjos expulsaram Satanás e os seus anjos. Lê lá em Apocalipse. Quando Deus falou, acaba com a festa desse chifrudo aí, desse rabudo, ele não foi lá, Deus, vou lá, não. Mandou, Miguel, vai lá e dá um pau no capeta e joga ele embora. Ele e quem tiver com ele. Aí o Miguel, oba. A palavra Miguel, Micael, né? Micael significa quem é como Deus. Ele é o chefe dos exércitos de Deus. O cara é massa. Esse aí é punk. Olha só. Olha. Judas diz assim. Não é Judas traidor, não é, meu irmão? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Um livro antes do Apocalipse. Ele diz assim, ó. Que pela posse do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel e Satanás lutaram. Pela posse do corpo de Moisés. Quando Moisés morreu do Monte Nebo, caiu lá, o diabo, Satanás veio atrás do corpo dele. Por quê? Porque estava na esfera da terra. Estava na área onde ele é rei. Como é que é o nome do príncipe desse? O mundo inteiro já esnou? Então o diabo morreu aqui, eu vou pegar. Está no meu reino. E para que Satanás não tomasse posse do corpo de Moisés, Deus envia o arcanjo Miguel para pegar o corpo. Ele falou, você não vai pegar não. E a Bíblia diz lá em Judas assim, enquanto eles contendiam, o arcanjo Miguel contendia contra Satanás pela posse do corpo de Moisés. Escute, o arcanjo Miguel. Ele, o arcanjo, não ousou, ele não foi ousado a proferir juízo infamatório contra Satanás em nenhum momento. Olha, irmãos, olha isso. O arcanjo desceu para pegar o Moisés, o corpo. O diabo falou, não vai levar que é meu. Os dois começaram a contender, um falar com o outro, é meu, não solta, não, está na terra, não, mas é de Deus. Começaram a contender. E a Bíblia é clara, ela diz assim, ó, em nenhum momento o arcanjo falou nenhuma palavra
infamatória de juízo contra o diabo. Olha, contra o diabo, hein? Ele podia falar, o chifrudo, vagabundo. Irmão, lembra, irmão? Eu lembro os irmãos que foram expulsar um demônio na Araretã, meu Deus. Tava lá a mulher deitada no chão. E o cara falando, gritava assim, vai vagabundo, sai daí seu vagabundo. E outras palavras que eu não posso dizer aqui. Xingando o capeta. Rapaz, essa turma é do meu, esse cara é. E o outro deu um copo d'água pro diabo beber. O diabo, me dá um copo deste jeito, me dá um copo d'água aí. Você lembra disso, né? Aí já tava vendo. Irmão, foi desde o diabo fez assim, jogou o copo d'água na cara dele. Seu diabo desgraçado, vagabundo. E que ele catou assim? Eu falei, ô. Sai todo mundo. Sai daí, cara. Saia daí. Abriu a roda. Irmãos, os caras iam matar a mulher na pancada. É sério. Trancaram, portanto, tinha 4 caras. Um no braço, outro no outro na perna. E não saía, cara. E o cara, vagabundo. Não orei. Ok. E falava umas coisas feias. O arcanjo Miguel não falou nada pro diabo. Ele podia falar, não podia? Ele é o arcanjo de Deus. O que ele falou? Pelo contrário, o Senhor te repreenda. Na hora o diabo fez assim, pode levar. Sabe o que é isso? Ele não proferiu juízo infamatório contra Satanás, hein? Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Olha o diabo aqui, Enquanto o arcanjo estava em pé de igualdade com Satanás, Satanás não permitia que ele levasse embora. O arcanjo, hein? Arcanjo, hein? O que ele falou? O Senhor te repreenda, ou seja, aquele que me mandou te diz, vaza. Sabe o que é isso? Autoridade. Eu não conheço a palavra. Eu não ando debaixo de princípios. Irmãos, Satanás só obedece à Bíblia. Satanás, ele só se move através da Bíblia. Ele não pode inventar coisa. De pegar eu vou fazer. Não pode. Quer ver um exemplo bobo? Eu vou dar o tipo e você faz um monte de exemplo. Senão vamos gastar milhões de anos aqui dando um monte de exemplo. O Davi. O que Deus falou para Davi? Davi, não conta o povo. Para que o seu coração não se encha de orgulho, pensando que é o seu braço que fez essas vitórias. Foi eu que dou a vitória. Eu. O que o Davi fez, irmão? A Bíblia diz lá em Samuel que Satanás tentou o coração dele e foi lá e contou o povo. Está vendo como Satanás... Lembra da Adão e Eva? Satanás chega e fala o quê? O que foi que Deus disse? Como escuta em nome de Jesus isso, não esquece mais. Como é que Satanás sempre trabalha? Ele não pode mudar isso aqui. Por quê? Porque ele também está debaixo de princípio espiritual de Deus. Satanás, irmão, incrível. Mas ele é mais atento e até mesmo obediente a princípios espirituais que nós. Porque a gente nem conhece. A gente acha que tudo é mandamento. A gente traduz tudo como ordem. A gente não entende princípio. A gente fica aborrecido. Ai, mandou amar, tem que amar, né? Você não quer dizer mais? Aí chegou ele, tem que amar, né? Aí, é um mandamento que te força. Você entende aquela coisa como lei. Por isso que a lei não salva ninguém. Agora, quando você entende como princípio, você sujeita a Deus e vai lá e faz. O que foi que Deus disse? Lembra da tentação do deserto? Está escrito sobre você. Se você é filho de Deus, transforma a pedra. Satanás, ele sempre vai fazer com que você quebre princípios primeiro, para depois ele te morder. Ele não pode te morder. A Bíblia diz assim, aquele que é de Deus, de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então é uma coisa, não é aquele que é de Deus, o maligno não toca. É aquele que é de Deus, guarda a Deus, e o maligno não lhe toca. Ou seja, aquele que é de Deus obedece os princípios espirituais, e o maligno não pode tocar nele. Por quê? Porque ele está sujeito, ele está debaixo do escudo. É o Salmo 91, que a turma gosta de ler, mas não gosta de fazer. O que habita no esconderijo
do Altíssimo. Ou seja, eu estou dentro de Deus. Eu estou escondido em Deus. Eu não estou por aí com o peitão, com um alvo aqui, ó. A sombra do Onipotente descansa. Ele diz: o Senhor é meu refúgio. Então, irmãos, o maligno sempre, não há erro aqui, sempre vai se mover tentando fazer primeiro com que você quebre o princípio. Se você quebrar, ele entra. A brecha está nisso aqui. Ele sempre vai usar uma coisa que Deus disse antes, tentando fazer com que você desobedeça o que Deus disse antes. É sempre assim. Sempre. Por exemplo, já entrando um pouquinho, né? Você vai entender isso aqui que eu estou falando, não esquece. Ouve essa palavra aqui 1000 vezes, ora, vai atrás. Domingo ou outros domingos você vai me ouvir falando assim, ó: marido ama sua esposa e esposa seja submissa ao seu marido, né? Como ao Senhor, aquela frase sempre que todo mundo ouve, mas na hora que dá um pitizinho, o que acontece? Não vou fazer isso. A hora que você der um passo para trás, pensando que você é o bambambam, você acabou de dar um passo para trás, ele passou e está na sua frente. E aí, irmão? O que ele quiser fazer na sua casa, ele vai fazer. E não há oração que tire. Porque a primeira oração que você tem que fazer em qualquer instância, não é sai, não jogar óleo, galho de arruda, caminho de sal, não é essa porcaria não. Sabe o que é? Senhor, eu me arrependo. Eu estou errado. Eu estou fazendo errado. Esse cara não era para estar aqui. Esse cara não era para estar operando isso aqui. Meu marido não é esse homem, minha esposa. O que está acontecendo aqui? Algum lugar foi aberto, algum princípio foi quebrado, alguma brecha foi dada, e ele se esgueirou por ali. Ele é uma cobra, ele é uma serpente, lembra? Não faz barulho e anda rápido e pica. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você não está trabalhando para dominar a si mesmo, vai ficar difícil. Já viu Provérbios 25, 28? Olha o Provérbio 25, 28, irmãos. Que tremendo que é. Para você entender. Melhor é olha só. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o longânimo do que um herói de guerra. E aquele que domina a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Porque dominar a si mesmo é muito mais difícil que conquistar a cidade. Muito mais. Provérbios 16, 32, irmão. Perdão. Agora sim é o Provérbio 25, 28. Como uma cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio de si. Entendeu? Olha lá, ó. Quer defender a sua casa, quer ser um sacerdote na porta da sua casa? Não vai ser. Por que não vai? Porque espiritualmente eles vão passar por você. Por quê? Porque você está quebrando o princípio. Eles podem. Isso é chamado princípio de legalidade. O que é legalidade? Eu dou direito para ele. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. O que é não dar lugar? É não abrir o espaço para onde ele pode operar, porque aquilo ali pertence a ele. Como é que é o nome? Pecado. E pecado aqui, irmão, volta a dizer, esquece esse negócio de beber, fumou, esquece. Eu estou falando dos pecados que ninguém combate: inveja, raiva, ira, pensamentos malignos, dissensão, facção. Lá as obras da carne, lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Amém? Você está me entendendo, irmão? É por aí. 2 Pedro capítulo 1. Abra comigo, por favor. Olha o caminhar da sua vida aqui, ó. Olha aqui, irmão, em nome de Jesus. Olha aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Abre lá, por favor. Marca isso na sua Bíblia. Manda fazer um quadro e põe na sua casa. Escuta. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro 1, 5 diz assim: por isso, irmãos, reúnam toda a vossa dedicação. Sabe o que é dedicação? Ou diligência. Associem com a sua fé
Sabe o que é associar? Junta um com o outro. Olha isso aqui, irmão. Associem com a sua fé virtude. E a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, olha a escada, o domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vê comigo aqui. Sabe o que é fraternidade? É amor entre irmãos. É o amor fraterno. É o amor de irmãos. É o amor da igreja, isso aqui. Você percebeu em que lugar da escada está o amor da igreja? Você percebeu? O último é o ágape, é o amor ágape. Antes tem o amor fraterno, o filo, e depois é o ágape. O último é o amor. Sabe o que significa isso? Por que muitos irmãos não conseguem conviver com os outros? Porque não está batalhando espiritualmente para isso. Olha o caminho aqui, ó. Começa lá na fé, depois passa para a virtude, depois passa para o conhecimento. Olha o caminho. Fé, virtude, conhecimento, piedade, domínio próprio. E lá na frente, a fraternidade. Por quê? Para você conseguir conviver em família, conviver nesse mundo e conviver na igreja como Jesus quer, você vai ter que batalhar, irmão. Você vai ter que batalhar no campo de batalha da mente e do coração. Para conseguir amar fraternalmente, ou seja, o amor de irmãos. E por fim, o amor de Deus. A gente pensa que isso aqui cai como uma luva. Entrei na igreja, quero que todos me amem e quero amar todos. Por que você não acha? Por que você não conseguiu isso até hoje? Porque você não está trabalhando aqui, ó. Agora olha o versículo 8, irmão. Que canelada agora. Agora é canelada no seco e no frio. Ó. Porque se essas coisas existirem em vocês e estiverem aumentando, ó, progressivo aqui, ó. Aumentando, não basta existir, tem que fazer crescer, irmão. Tem que trabalhar em cima disso aqui, ó. O que vai acontecer? Faz com que você não seja inativo e nem infrutífero. Porque aquele a qual essas coisas não estão presentes é cego, só vê o que está perto e fica esquecido da purificação dos pecados de outra hora. Por isso, irmãos, procurem com toda a dedicação e cada vez mais confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês não vão tropeçar em nenhuma. Fazendo assim como? Fazendo isso aqui, ó. Você tem que caminhar. Você tem que orar. Sabe o que é guerra espiritual? Você vai ter que orar, irmão. Você vai errar, você vai pedir perdão para Deus, você vai errar, você vai pedir perdão para Deus, você ora em cima. Não está dando, a carne está forte, você bota jejum em cima dela. Agora a maioria dos crentes, não, aqui ó, eu quero ir lá domingo, vai chamar uma turma lá na frente, eu quero que olhe pela minha família e um milagre aconteça. Não, não vai, procura outro lugar. Não vai rolar. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque tudo que é dar de mão beijada, a gente não dá valor, perde rápido. Agora, quando você trilha o caminho, quando você constrói o caminho, você lembra de tudo que você passou para chegar até aqui. E ali tem valor. Aquilo ali tem... Você vê a sua história. É como um casal, um casal novo casa, tem lá um terreno, como um terreno, parece um barranco. Sabe aquele cara que compra um pedaço de mato? Aqueles bairros novos que agora não tem muito. O cara vai lá e compra um terreno lá, que é um matagal. Chega dois jovens casal parados assim em frente do matagal e estão alegres. Você passa, nossa, deve ter tomado alguma coisa. Não. Eles veem o que vai ser no futuro naquele terreno. E eles começam a gastar e gastam e põem todo o dinheiro deles ali. E até, sabe, os caras soam mesmo assim, cara. Daqui a pouco a casinha vai mais um cômodo, um piso. Aí você encontra aquele mesmo casal lá depois, 25 anos de casado, 20, 30, sei lá, está com uma casa bonita. Aí chega o jovem, nossa, mano, você é boy, hein? Tá entendendo, irmão? Não sabe? Um exemplo que há 30 anos atrás, estava eu e a minha esposa
Os dois com a mão no bolso, bolso furado, e começamos a construir isso aqui. Ali naquela escadinha, o meu filho, quando nasceu, tirou a foto ali. Ali, você conhece os lugares, irmão. Aquele negócio você vive em você, tem valor, tem memória. É muito diferente. Estou aqui, ó. Ah, tá. Quem você conhece? É de herança da minha avó. Queima rapidinho. Troca. Troca com bicicleta. Troca com videogame. O que o pai e a mãe, eu estou falando, que o pai e a mãe penaram para ter, ele vai lá e troca o Play 4. Oh, coisa do Satanás. Então, não tem valor. Como vocês estão entendendo, irmãos? Tem que sujeitar a Deus. Tem que aprender que o campo de autoridade no âmbito pessoal se chama domínio próprio. É dominar todas as instâncias da sua mente. Porque senão não sai lá na frente. Ele viu o Senhor. Os serafins não podiam ver. Só que quando ele viu Deus, sabe o que ele viu? Ele viu ele. Quem verdadeiramente está com Jesus, não anda que nem um soberbo arrogante. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não é nada. Que ele é pó. Que ele não é coisa nenhuma. O Isaías viu Deus. Olha, cara, que coisa tremenda. Só que tem uma coisa. Quanto mais eu olho para Deus, mais eu vejo a miséria que eu sou. E ele falou assim, eu estou perdido. Eu me lasquei, cara. Olha, ele não fala, que da hora, Deus! Estou queimando! Ficar balançando, babando, fazendo assim, o cabelo cai no chão, volta. Não. Ele abaixa a cabeça e fala, eu estou perdido. Os meus olhos viram aquilo que é puro. E eu não sou puro. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador, não posso ver isso. Ele vai me matar. Eu vou morrer. Ele estava olhando para a santidade e a majestade de Deus, eu vou morrer, Deus vai me matar. A santidade de Deus vai me matar, eu não vou conseguir. E não é só isso não, eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus manda um serafim tirar uma brasa do trono dele e tacar na boca do Isaías. Não é na boca do anjo, nem na boca do povo, é na boca do Isaías. Toma, irmão, pensa um brasão, uma brasa como é que chama aquele? Carvão, bem incandescente mesmo. Não, como é que é aquele negócio da fábrica lá que produz lá na Gerdau? Aquele lingote que chama? Incandescente, né? O negócio sai que nem um sol. É um daquele. Bom, se você pega um troço daquele e taca na boca de alguém, você mata a pessoa. É lógico que aqui é uma coisa espiritual. Né? Tacou na boca do Isaías, cara. Nossa! E o anjo falou o que para ele? Agora a sua iniquidade está perdoada. Não é a iniquidade do povo, não. É a sua. Que a gente, irmão, na igreja, está muito errado e o Satanás está usando isso. A gente está muito preocupado com o que o povo está fazendo e menos preocupado com quem você é. E é por isso que você vai tomar chicotada nas costas. Não tem autoridade para você. Sabe por que Deus fez isso com Isaías? Para que quando Isaías saísse e encontrasse aquele povo que não valia nada, ele não se movimentasse em ira, raiva e vingança. Porque a vingança, a ira, essa coisa pertence a Deus, não a ele. Já viu os irmãos que querem ser o justiceiro da igreja? Nossa, eu estou revoltado. Ó. Ai, eu já sei. Alguns até dizem assim, né, Ricardão? Ai, eu tô com bicho no corpo. Justamente, é isso aí. É isso mesmo. Como é que é? Zica do panto. Como é que as pessoas falam mesmo, né? É assim, ai, não pisa no meu calo que eu viro bicho. Tem essas coisas? Justamente. Acertou, primeira vez. E aí você vai, pois não, querido, o que está acontecendo? Este povo, essa igreja, esse irmão, lá. Sabe o que você está precisando? Que um anjo venha e tomar, manda hoje, Senhor. 1, 2, 3, 4. O Senhor sabe quantos tem aqui. Manda logo 3 para cada um, para dar para tirar o bife 3 vezes. Você... ninguém tem autoridade de falar nada para povo nenhum, se a sua boca não for queimada primeiro. Você fala como um pecador igual eles, mas você não tem autoridade espiritual para fazer isso, porque você não permite que Deus queime você e tire a iniquidade de você, porque só a iniquidade sua só vai sair se Deus queimar você.
Então não adianta, irmãos, comentaristas de igreja, analistas da vida dos outros, você é simplesmente mais um pecador, você é igual a eles. Nós criticamos e condenamos aquilo que somos e fazemos. Não existe autoridade em você. Agora, quando o negócio vem em você primeiro, quando você se vê, cara, eu sou um homem de lábios, o apóstolo Paulo fala isso, que ele era o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo fala isso. Fala assim, dos quais eu sou o pior. Eu vim pregar o evangelho para os pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. O apóstolo Paulo. Quanto mais próximo de Jesus, mais humilde você é. Porque você sempre olhando para ele vai ver quem é você. Então essa turma que anda por aí com asa aberta, ele quer ser melhor que o serafim, porque o serafim andava... Irmão, serafim é um ser. A palavra serafim vem do hebraico seraf, que significa aquele que queima. Pensa numa bola de fogo de 6 asas. É um negócio assim, é um anjo de fogo. Esse anjo de fogo que foi criado em Deus, ele não ousava olhar. Nem cantar para Deus ele não cantava, eles cantavam uns para os outros. Vê lá. Agora a gente aqui na igreja canta para Deus direto. Ó, irmão. E alguém pensa, né, que honra, né? Eu estou querendo entrar no louvor. Tem uns turma querendo entrar no louvor. Quer entrar no louvor? Você está entrando numa fria. Ou melhor, numa quente. Você vai se queimar todo. Porque aquele a quem Deus não queima é queimado pela ira de Deus. E Deus está aí, Deus não está brincando. E aí ele pôde sair como um profeta cheio de autoridade, porque toda vez que ele profetizava aquele povo, eu tenho certeza que ele se lembrava, Deus, eu não posso profetizar para eles. Deus, eu vou falar aqui, mas Deus, eu vou pregar aqui hoje. Mas como que eu vou pregar, Deus? Eu não posso. Deus falou, você pode. Porque você se humilha diante de mim. Você não esconde quem você é. Você está diante de mim em arrependimento e humilhação. Irmão, você pensa que eu estou falando aqui o que eu estou falando e vou falar o que Deus me der para falar porque eu sou uma pessoa perfeita? Eu falo igual o apóstolo, sou bobo. Eu falo igual o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o prêmio da eterna salvação que está em Cristo Jesus. Quem falou isso? Paulo. Paulo não pregava que ele era perfeito, que já tinha atingido. Nem eu, sou bobo, sou mentiroso. Estou aqui de palhaço. Muitas coisas que Deus vai colocar na minha boca, como colocou na boca de todos os profetas, eu nem sei que vivo, mas vivo. Deus vai revelar na minha boca mesmo a minha própria vida. Deus faz isso. Não é assim? Naquele dia, não se preocupe com o que você há de falar. Abre a sua boca e eu encherei. A palavra é de quem, irmão? A palavra vem do Espírito. Eu não tenho nem como contar para você quantas vezes eu estava aqui pregando e a palavra era única e exclusivamente para mim. Eu pregando na minha boca, a palavra na minha boca, e Deus falou, é você, hein? Você não sabia. Davi falou, Senhor, me livra dos pecados que me são ocultos. Davi falou, quem é que pode discernir os próprios pecados? Senhor, livra-me daquilo que eu não percebo que eu faço. Por que você parou de orar por você? Assim. Autoridade é assim, irmão. Autoridade é um homem de joelho, é um homem de boca no pó, diante do povão. Diante das questões. A minha mente tem que estar submissa, a minha vida tem que estar submissa a Deus. Eu tenho que andar em obediência. Eu tenho que andar em domínio próprio, eu tenho que dominar minha vontade. Davi falou, Davi desanimadinho, ó Davi. Que nem você, desanimado. O que ele falou? Não vou ficar assim não. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, louve o seu santo nome. Sabe o que é isso? Olha que coisa tremenda. É o espírito de Davi dando uma ordem para a alma dele, que ela devia se levantar. Você anda desanimado? Eu estou desanimado, eu estou tão desanimado, eu não tenho vontade de fazer mais nada para Deus. Tudo bem, irmão, isso aí é normal. Mas é nessa hora que você tem que sair do normal para o sobrenatural.
se levanta no espírito e dá uma ordem para a sua alma. Levanta. Comunica profeticamente ânimo à sua própria alma, ao Davi. Davi está lá derrubado na caverna, o Saul atrás dele, todo mundo atrás dele, todo mundo perseguindo ele, querendo matar ele. Ele, ai meu Deus, depressão, correntes de morte me cercaram, lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, louve o seu santo nome. Ele deu uma ordem para a alma dele, para o ânimo dele. Sabe o que é isso? É domínio próprio. Eu não estou aqui de bacana. Eu estou conversando com você, a minha mente está em Deus. Eu vou lá no mercado, a minha mente está em Deus. Eu vou comer um negócio, minha mente está em Deus. A conversa é Deus. A volta da conversa é Deus. Eu estou indo para casa, é Deus. Eu vou dormir, eu oro a Deus. E quando eu quero sonhar, eu quero sonhar com quem? Com Deus. É assim. Ai, que chato. Chato que você é. Chato é videogame. Chato é essas coisas aí. Agora, Deus não é chato, irmão. É que a gente não conhece o sobrenatural, por isso que é chato. O único sobrenatural que muitas pessoas conhecem é aquela seriado. E o cara expulsa o demônio com chiclete, garrafa de Coca-Cola e outros. É uma série de televisão. E para encerrar, Salmo 32, por favor. Salmo de Davi. Me veio agora a memória por Deus aqui. É o Salmo 32 e o 51, tá, irmão? Anota para você ler em casa depois de você orar. Salmo 32 e 51. São os dois salmos de Davi. Quando ele tinha aprontado as dele lá. Ó aqui, ó. Autoridade espiritual aqui, ó. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Verso de número 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-me os ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ó. Sabe ler, irmão? Lê de novo aí. Enquanto eu encobri os meus pecados. Mas eu não estou fazendo nada. Não, irmão. Né? O pecado, escute. Pecado encoberto não é a coisa que você está fazendo, é aquilo que você é. Você já encontrou alguém e falou, cara, eu preciso abrir a minha vida para uma pessoa. E por favor, não faça isso com gente maluco. E como eu falei aquele dia, não abra a sua vida para quem não abre a Bíblia. Amém? Não abra a sua vida para quem nem abre a Bíblia. Senão você vai tomar nas costas e depois ficar, mas vocês estão falando de mim. É lógico. Você põe no jornal da cidade, azar é seu. Azar é seu. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Os ossos são a estrutura do corpo. Ele está caindo. O cara está em depressão total. Os meus constantes gemidos todo dia. Por quê, irmão? Porque a sua mão, a mão de Deus, pesava contra mim de dia e de noite. Ao meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aos 5, ó, autoridade espiritual pintando no fim do túnel. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, olha agora a mudança, com efeito, quando transbordarem as águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Olha aqui, irmão. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu te vou ensinar. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob a minha vista eu te darei conselho. Olha que coisa. Isso aqui é autoridade pura. O cara estava lá agora há pouco, comendo pão que o diabo amassou, depressivo, arrebentado. Por quê? Por que ele estava? Porque escondia coisas. Porque ocultava. Porque dava um de malandrão, de espertona. E repito, não é coisa somente que você faz, mas é aquilo que você é. Abre o coração, cara, pra você não morrer. Beleza? E pro cativeiro mudar. Porque senão não vai mudar, irmão. Não tem oração. Eu estou orando para um cara que está mentindo. Você está entendendo? Ah, mas eu estou com alguns problemas na vida. E qual o problema? Ah, não posso nem falar. Aí, então vai embora. Não funciona. Aí estou com uma coisa. O que aconteceu, irmão? Eu não posso falar.
Deus abençoe. O que você quer comigo, cara? Não tem nem oração para você, cara. Pensa, irmão. Como é que Deus vai honrar uma coisa dessa aqui? Agora, olha o versículo 5. Quando eu confessei, liberei, abri, tudo começou a mudar. Eu estava perdido, agora eu tenho instrução. Deus me guia. Deus está me guiando debaixo do olho dele. Aí o 9, né? Não seja, que eu acabei de citar, não seja como um cavalo. Não seja como uma mula. Que com freio e cabreço é dominado. Olha lá. Quem não tem domínio próprio vai ser dominado pelas consequências dos seus atos. Quem não tem domínio próprio será dominado pela consequência dos seus atos. Da outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o assistirá. Alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai todos vós que sois retos de coração. Antes que a gente faça qualquer coisa em família, em qualquer coisa, em qualquer lugar, você tem que ter autoridade sobre uma pessoa, você mesmo. Se você não tem autoridade espiritual sobre os seus desejos, sobre você, como você vai ter autoridade espiritual sobre uma criatura que é maligna e desobediente? Pensa. Eu me lembro muitas vezes aí dos nossos cursos, das nossas escolinhas aqui, que a turma pensa que é bobeira, brincadeirinha. Estão fazendo isso para encher linguiça. Você fala, irmãos, toma nota aí da pregação, toma nota aí do ensino. E um exemplo bobo, irmão, um exemplo. Na semana que vem, você vai trazer um resumo de um versículo, vai trazer o seu entendimento, você vai orar, você vai pregar, prepara uma palavra. Um exemplo. Chega na semana que vem, o que o cara fez? Ele não fez. E irmão, estou falando de uma coisa mínima, hein? Isso aqui que eu estou falando é tropeçar em fio de cabelo. Estou falando uma coisa mínima. Você teve uma lição bíblica na escola, foi passada uma tarefa para você entregar na semana que vem. Um exemplo bobo. Decora 2 versículos, coisa assim, estou dando exemplos pequenos. Na outra semana, depois de 7 dias, não deu. Por quê? Porque eu não tive tempo, porque eu não tive tudo mentira. Aí começa a mentirada. Se eu não conseguir, preste atenção, se eu não conseguir doutrinar, se eu não conseguir domar o meu relógio semanal, como que eu vou domar uma criatura que é maligna e rebelde? Pensa. Se eu não consigo, irmão, organizar a minha vida dentro de 7 dias para eu ter um momento para ler a Bíblia, não tem tempo, mentira. É mentira isso, você tem que abandonar a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, ele já está no seu encalço. Fala assim, Senhor, eu estou porque eu não coloquei você como prioridade, abandonei a Bíblia, abandonei a oração, e quero que o Senhor me dê a mega sena no final. Não vai rolar, irmão, não vai rolar. Pare de se defender, pare de se justificar. Não, eu estou com um problema espiritual, preciso de ajuda, eu não leio Bíblia, não consigo ler, não consigo orar, eu vou orar, vem um preto na minha cabeça, no meu olho sai fora, a letra pula em mim, vem um sono, está com sono, irmão, lê a Bíblia de pé. Lê em voz alta. Eu não estou brincando não, cara. Olha o cara, meia-noite, cansado, ele deita, coloca 2 edredom, cobre a orelha, aí fica aqui no cantinho aqui a Bíblia aqui, ó. Ele nem lê a Bíblia, ele nem põe na frente. Ele põe para ficar olhando pelo lado, assim, ó. Lateral. O Senhor é meu pastor. Ai, Jesus, que bom, sabia. Cuidado com a sua fé. Porque a Bíblia diz que o homem inconstante, aquele que duvida, o inconstante, não receberá de Deus coisa nenhuma. Isso não são palavras minhas, irmão. E eu não estou falando aqui como estou falando aqui como suprassumo da galera, não. Eu tenho todas essas lutas que eu estou falando para você aqui, todas. Você pensa que é orar para mim, é jejuar com as 2 mãos nas costas. Não, cara, é luta. Todo jejum é luta, todo momento de oração é luta, todo momento da palavra é luta. Para essas coisas chegar para você, você pensa que não custa nada, é? Você está pensando que é no Ctrl+C, no Ctrl+V? Você está muito enganado. Ontem, depois que eu saí lá da tua casa, estava andando pela cidade, o Espírito Santo falou assim para mim assim, ó, porque a minha mente está ligada toda hora, eu fico, Senhor, os versículos, eu quero, entendeu? As passagens para eu chegar aqui domingo e não ficar maluco. Nessa hora,
o Espírito Santo falou para mim assim, eu estava virando ali a Mercadão ali quando eu saí da sua casa. Avisa eles que esse mês vai custar caro. E avisa para você mesmo. Assim, a palavra é essa, avise a você mesmo. Que não, esse negócio de o mês de batalha no campo familiar não é tema não, irmão. Não é tema de pregação. Isso aqui já está dando treta que você não tem ideia. Isso aqui já está mexendo com... como é que chama aquele? Bater o pau marimbondo, esse troço aqui. O negócio já está pegando, não vai, já está. Isso aqui vai custar caro. Muito caro. Porque como diz lá no Salmo, sobre José, havia uma palavra de Deus sobre José, mas até que a palavra de Deus se cumprisse, a palavra de Deus o provou. Não é fácil ficar aqui pregando aqui, não é. Quer dizer, para quem leva a sério, não é fácil adorar, não é fácil, eu sei, irmão, eu sei o que vocês passam, eu sei que nós precisamos entender que nós não entramos num mês, ai que legal, vou convidar pessoas para ir domingo que vai ter umas pregações interessantes, a falar do diabo, a falar de demônio, vai ser legal. Vamos lá, não, cara, não é isso. Deus olhou para suas orações, você não está entendendo? Deus está escutando o que muita gente aqui está orando a respeito de casamento, a respeito de família. Deus está ouvindo você. Eu estou falando isso aqui, irmãos, esse mês inteiro vou falar querendo Deus, me dando graça ao Senhor, por causa da sua oração, porque é você que está orando pedindo isso. Deus, preciso, Deus, na minha casa, os meus filhos, a minha família, olha que jeito que eu estou, olha que jeito que isso, Deus ouviu você. Se coloque de pé. Se Deus ouviu você, por favor, ouça Deus. Quando Ele falar. Sobe aqui, Tiago. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Humilhe-se perante o Senhor. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele, no tempo dele, vos exaltará. Ele, no tempo dele, vos exaltará. Fale com o Senhor agora. Começa já agradecendo o Senhor. Obrigado, o Senhor ouviu. Eu me sinto agradecido porque o Senhor ouviu. O Senhor preparou um mês inteiro só para... Tanta vez que eu chorei, tanta vez que eu pedi sobre o meu casamento, sobre a minha índole, sobre tudo que foi destruído, sobre tudo que está sendo destruído, sobre tudo que... O Senhor fez um mês inteiro só para mim, para eu aprender, para eu sarar, para eu me arrepender. Irmão, o Senhor está dizendo para a igreja: eu amo tanto vocês, olha aí, ó. O mês inteiro eu vou dar armas, eu vou dar conhecimento, eu vou dar passagem. Ouve a voz do Senhor. Diz a palavra: ouve, ó Israel. E eu vou te dizer, talvez, Senhor, mas o Senhor está abençoando tanto a minha casa. Maravilha, louvado seja Deus. Mas recebe as armas assim mesmo, porque tem um monte de gente precisando de ajuda. Tem esposas chorando, maridos chorando, filhos perdidos, gente, crianças na mão de Satanás, adolescentes brincando com o espírito de suicídio. E a gente aqui dentro, não, está tudo bem lá em casa. Isaías falou: eu sou homem de lábios impuros, e eu vejo no meio de quem eu habito. Essa cidade precisa de mim, esses casais, gente que trabalha com você, parente seu, talvez você mesmo. Área sexual terrivelmente atacada, pensamentos atacados, sonhos atacados, casamentos atacados, finanças atacados, tudo sendo atacado. E a gente de mão baixa. Levanta a igreja em nome de Jesus. Levante-se. Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudarei. Esforça-te. O Senhor vai entrar com a gente, irmão, igual Ele entrou com Josué. Cidade por cidade as muralhas cairão, cidade por cidade elas serão derrubadas. Não te alia com o pecado, não seja como Acã. Não esconda nada dentro da sua casa como Acã escondeu. E morreu ele e a família inteira. É hora de abrir o coração como Davi. Que ninguém consegue esconder os seus pecados muito tempo. Ele escondeu o pecado dele com Batseba, mas a Bíblia diz que a barriga dela começou a crescer, ela estava grávida. Ele podia ter resolvido, não resolveu, deu mais pecado, foi lá e matou Urias.
matar irmãos para encobrir o seu pecado. Pare de continuar assassinando propósitos para encobrir aquilo que você está fazendo. Se entrega a Deus. Se entrega a Deus. Diz assim: eu sou essa pessoa. Dá-me armas. Dá-me autoridade em mim mesmo primeiro. Dá-me autoridade em mim mesmo primeiro. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Me põe de pé pela minha casa, pelos teus propósitos, pela casa dos meus irmãos, pela casa do Senhor que se chama igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre o umbral da sua casa. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Deus vai te dar autoridade, irmão, se você obedecer. Se você obedecer. Não é se você ouvir pregação, não. É se você obedecer, se você se ajoelhar em Deus, se você clamar a ajuda do Senhor, se você colocar Ele primeiro. Deus é fiel, Deus é poderoso. Ele vai levantar a sua casa, Ele vai levantar os propósitos dEle, vai levantar os seus filhos. Seus filhos que estão perdidos, seu marido que está desviado, sua esposa que não quer nada com Deus, gente que mora com Jezabel, mulher que mora com Acabe. É uma bagunça, uma maldição. Nós precisamos levantar. E Deus está levantando um povo aqui. Deus está levantando em nome de Jesus. Nem que seja para um só, Senhor. Alguém há de ouvir a sua voz. Alguém há de ouvir o seu chamado. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que você levante a sua mão e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, sou eu. Não vou fugir da raia, não vou fugir do pau, não. Sou eu, Senhor. Usa-me a mim. E aí, Deus, muito bem, vou queimar você. Vou mostrar para você quem você é. Para que nunca o orgulho domine você. Para que nunca a soberba domine você. E eu possa te dar graça sobre graça. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.